Oi, eu tô meio sumido daqui. Não sei nem pra onde olhar, pra minha câmera tá em uma posição diferente porque eu me mudei. Eu tô meio mal do nariz, tô limpando o nariz aqui, ó. Eu tô mal do nariz, ninguém perguntou. Mas é o seguinte, eu ia falar do caso do Léo Lins, né? Porque tem que falar dos bagulho que tá em alta. Senão a gente não pega view. Perdi um monitor de R$ 1.200 na mudança. Paguei R$ 1.200 no monitor? Óbvio que não. Eu tenho cara de quem tem R$ 1.200. Então se vocês quiserem me ajudar aí, vou deixar um pix aqui na tela. Ninguém vai querer me ajudar, porque vai todo mundo comentar: ah, você não sabe de nada, quem é você? Léo Lins é Deus. Eu vou dar minha opinião como ex-comediante, né? Que eu já fui comediante de stand-up. E também sempre escrevi coisas de humor, fazia charge, etc. Eu entendo do assunto. Meu pai é um comediante aí bem conhecido, inclusive pelo Léo Lins. É um cara que já esteve no Jô Soares aqui, ó. Esse aqui é meu pai. Então acho que eu tenho um pouquinho, né, de moral pra falar alguma coisa. Agora não tendo dois monitores vai ser um pouco difícil de saber como é que tá o vídeo pra vocês. Se vocês estão me vendo, se o enquadramento tá bom. Porque eu tinha dois monitores, um via o que tava acontecendo e o outro era o que eu tava vendo. Agora não é mais assim. Dá like pela minha gata. Algumas pessoas que me acompanham devem pensar: ué, mas tu já deu tua opinião sobre o caso do Léo Lins em um vídeo curto. É verdade, não tenho que falar sobre isso, só é verdade. Então vamos ver esse vídeo agora, pra vocês terem, né, ficarem na mesma página das outras pessoas que me acompanham. Minha opinião sobre a condenação do Léo Lins que ninguém pediu. Eu acho que essa condenação tá errada, acho que as pessoas não deveriam ser presas por causa de piada e acho que essa condenação, na verdade, tá mais atrapalhando o processo do que de fato ajudando, já que eu nem sabia mais quem era Léo Lins, ninguém mais falava sobre ele tava só na bolha dele lá muito específica e agora tá todo mundo falando dele porque vocês estão condenando ele por causa de uma piada de 2022. Né? Então, eu tô condenando ele por causa de uma piada. Que piada? Essa aqui, ó, bum, e divulga a piada dele de graça. Não vai acontecer nada com ele. Ele tem dinheiro pra pagar fiança, se precisar. Tem amigos dele que tem dinheiro também pra pagar fiança. Então vai só divulgar muito o stand-up dele. Que, diga-se de passagem, é um stand-up muito ruim. Que faz o humor negro, que todo mundo sabe que é o humor mais fácil de ser feito. A gente aprende a fazer na quinta série. E pra quem começa na comédia no open mic, começa pelo humor negro também, porque é o mais fácil de criar piadas, criar setups e fazer punchlines, mesmo elas sendo extremamente previsíveis. Essa é a minha opinião, pessoal, que ninguém pediu. Então é isso aí. Não acho que a pessoa tem que ser condenada pra piada. Só acho paia as piadas serem tão fáceis de fazer, sendo que o cara tem anos de carreira. É isso, essa é a minha opinião. Aí tem aí, você é quem? Vai lá e faça melhor. Os caras que são fã do Léo Lins, eles se doeram, né? Eles ficaram tipo assim: ah, você está dizendo que ele não é bom. Sim, mas e daí, mano? Ele não é teu pai, tá ligado? Não tô te ofendendo diretamente, tô falando que o show do cara não é bom. Mas não tô. Eu estou literalmente concordando contigo falando dele, ele não merece ser preso. Eu só falei que ele é ruim. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando. De novo, aconteceu isso de novo. E a gente tem que lembrar que ele é branco, olho claro, então meio que não acontece nada com ele. Então toda essa comoção não faz nenhum sentido. E é aquilo que eu falei, tá só viralizando os vídeos dele. Porque eu, por exemplo, que não sou da bolha dele, não via as piadas dele. Só que aí tá todo mundo falando do cara agora, e agora eu vejo as piadas dele na CNN, entendeu? Então assim, no final das contas ele vai sair bem demais disso aí. Sem contar que o Danilo Gentili com certeza vai ajudar ele, né? Existe os amigos do Ney, os parças do Ney, e existe os parças do Gentili, né? Da meio que no mesmo. Gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis... Então, agora falando, já que vai ser dito sobre a liberdade de expressão, que vamos ver se vocês entendem, tá ligado? Liberdade de expressão é você ter a liberdade para poder falar o que você quiser. O que de fato acontece. Ele subiu no palco e falou o que ele quis. Só que o que ele fala tem consequências, entendeu? Tipo assim, tu tem a liberdade de falar. Tá ligado? Tu falou ali o que tu queria, só que o que tu falar vai ter consequências. É simples assim. E agora se vier os políticos falar que não, porque é arte, não sei o que, mas aí esses mesmos políticos são os que estavam super a favor da perseguição que estava acontecendo no Coruã ou da prisão do MC Pose, aí fica difícil, né, mano? É hipocrisia. Tu vê que não é sobre liberdade de expressão, né? Que nem o caso do Elon Musk, por exemplo, que bania todo mundo do Twitter que não concordasse com ele. Então, tipo assim, não é sobre liberdade de expressão, é sobre fale o que eu penso. Não é o caso do Léo Lins. Eu não acredito que ele pense tudo que ele falou, tá ligado? Eu acredito que eu acho que o público dele que é problemático, tá ligado? Não ele. Sei lá, ele só quer o dinheiro dele no fim do dia. Não sei muito bem
Eu não acho que ele seja racista, tá ligado? Ou capacitista e tal. Eu acho que ele só viu um jeito ali de fazer um bagulho fácil, porque fazer humor negro é muito fácil. E tem gente que vê, tá ligado? Ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão e uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada. Eu tô em casa com o meu... Esse vídeo não é editado, é um clássico de vídeos de... Esqueci completamente o nome da palavra, mas é quando a pessoa dá tipo, a opinião dela, o lado dela da história, tá ligado? Normalmente ela faz um vídeo onde ela tá de branco, no caso não é o caso agora, ele tá de azul, né? Mas ele fala que não vai ser editado, não queria estar postando esse vídeo, tá? Tem um pouquinho dessas, né? E existe aí essa lista de coisas para fazer quando você vai dar o seu lado da história. Meus gatos. Acho que tô me ligando. Claro, foda-se. Aqui a pessoa, Nem uso claro. Leonardo de Lima Borges Lins, e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica, criada ao longo de anos, que faz piadas ácidas, críticas, e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma opinião minha, isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley. Mas uma coisa que eu não entendo é por que sempre o alvo da piada é alguma coisa que já é um alvo social, tá ligado? Tipo assim, muitas pessoas vão rir porque pensaram, nossa, que absurdo, hahaha, e muitas pessoas vão rir porque, é verdade mesmo, é isso aí. Eu sei que não é culpa do Léo Lins que algumas pessoas vão considerar a piada do cara verdade. Mas não é só os políticos que fazem isso. A própria plateia dele tem muitos ali que concordam com o que o cara fala e não vê como piada. Fala assim, pô, que da hora ele falar as coisas absurdas que eu penso, só que pra mim não é absurdo. É meio que essa pira, entendeu? Então, tipo, por que tu não faz uma piada zoando um bilionário? Ou zoando um cristão? Que é o que tá sempre acima. Tipo, tu zoa o Banda, tu zoa o neurodivergente, tu zoa o negro, tu zoa a mulher, que é o que já tá sendo atacado pela sociedade. Aí tu vai e ataca na piada. E aí vai ter gente que vai rir porque vai achar que é absurdo. Nossa, que absurdo, o cara falou um bagulho muito exagerado, tá ligado? Que a gente vê em filme também esse exagero cômico. Isso é engraçado pra algumas pessoas. Eu acho engraçado o exagero cômico, tá ligado? Mas tem gente na plateia que não vai rir porque achou bizarro ou nossa, que absurdo o que ele falou. Vai rir porque é verdade, entendeu? É engraçado porque é verdade na cabeça do cara. Um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado. E a gente não meio que escolhe pra onde vai a nossa piada, né? O próprio Forchan é isso, né? Os caras estavam só zoando, o próprio criador do Forchan não conseguiu ter controle sobre isso. Se vocês tiverem algum interesse, deve ter, acho que tem um documentário sobre isso na Netflix, sobre o Forchan. Justamente que o criador, a ideia dele era só fazer piada e não sei o que, e aí começou a piada ter um véu político e o próprio Forchan foi quem elegeu o Trump, né? Com base em piada e fake news, e estavam falando que a Hillary Clinton era, tipo, satânica e tal, aí tinha vários memes, e aí os memes chegavam no celular do velho, o velho não entendia que era uma piada, e as pessoas sabiam disso, as pessoas que estavam no Forchan sabiam que, isso aqui é uma piada, mas vamos mandar pros velhos porque eu sei que eles vão acreditar nesse absurdo. E era essa piada interna deles, era tipo, falar um absurdo, só que fazer esse absurdo parecer... Tipo, enviar esse absurdo pra pessoas que eles sabem que não iam entender a piada e iam achar que é verdade. Na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia
tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, apresentação de stand-up comedy, obra teatral, ficção, você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins, mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo, quer no máximo convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. Em um certo momento, a juíza fala: apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Isso aí tá bem errado. Mas como eu falei, né? Eu não concordo com a pressão dele, só concordo que quando tu tem a liberdade pra se expressar, tu vai se expressar, mas vai ter consequência do que tu tá se expressando. Consequência é essa, podendo ser tu ser condenado por 8 anos com a piada e a condenação tá baseada na Wikipedia. Tipo assim, é uma consequência aí risória? É. Mas é a consequência dos teus atos, tá ligado? Tu tem liberdade pra falar o que tu quiser, mas isso é uma consequência, não tem como decidir. A gente pode lutar para que as consequências não sejam assim, só que é difícil quando as pessoas por exemplo, o Léo Lins claramente de direita, né? O que não faz diferença para mim em questão política nesse momento, porque para mim a arte é arte, no geral. Só que a maioria das pessoas da direita, que falam de liberdade de expressão, estavam batendo palma pro MC Pose sendo preso, pro Uruan, lei contra o Uruan, tá ligado? Tipo assim, vocês têm que decidir, mano, vocês querem a liberdade de expressão, a liberdade de expressão tem que ser dos dois lados, né? Não é só do cara branco do olho azul, né? A gente tem que ver isso aí, senão não dá certo. Aconteceu, tá num vídeo público no YouTube que assiste quem quer, tá ligado? Não é obrigatório. Então não faz nenhum sentido, nada disso. Mas é como eu tô falando, né? Eu não sou a favor dessa condenação. Só digo que tem que... Quando tu quer liberdade pro Léo Lins, tem que ter liberdade pro Pose também, etc. Porque, né, arte é arte. Vamos falar assim. Vi um vídeo também de um cara pegando trechos de um livro dele, onde ele falava que, se eu não me engano, ele falava que as piadas dele tinham base na opinião deles, que era assim que era formado um stand-up, né? Que é a diferença do stand-up pro show de humor. O show de humor tem personas, tem exagero e tal, e o stand-up é mais tipo assim, eu falando da minha vivência, tá? Falando da minha vida, e sou eu mesmo no palco, cara limpa, tá ligado? Normalmente é essa descrição de stand-up. É tu de cara limpa, subir ali e falar da sua vida de forma cômica ou de coisas que aconteceram na tua vida. Então ele não pode... Acredito eu que com base nessa descrição o que ele faz não é stand-up, né? Show de humor. Então quando ele coloca stand-up quando ele vai divulgar o show dele, coloca stand-up porque a palavra stand-up tá mais no hype do que show de humor, né? Já que show de humor era na época do Chico Anísio. Acaba que ele acaba se encontrando nesse mundo onde ele usa a palavra stand-up para ganhar mais engajamento, porque o stand-up tá mais em alta do que o show de humor. Porém, a mulher, no caso, consegue fazer aí uma condenação com base nisso, porque stand-up, né, a descrição é que tu faça de cara limpa. Então, se tu colocou stand-up no teu show não é de stand-up, mas tu colocou que ele é de stand-up, ele vai ser julgado como um show de stand-up, e no show de stand-up tem que estar de cara limpa, então eles vão julgar que as tuas piadas também são tua opinião, entendeu? Porque é isso que é o stand-up. Comediantes que estão a favor e contra o Léo Lins.
Bom, essa treta do Léo Lins pegar 8 anos de cadeia por causa de piada furou bastante a bolha e gerou pronunciamento de diversos comediantes. Eu separei os que são a favor e os que são contra o Léo Lins. Vou mostrar um pequeno trecho da declaração ou postagem de cada um, porque senão o vídeo vai ficar extremamente longo. Quem quiser ver a declaração completa, eu recomendo ir no perfil deles, beleza? A favor do Léo Lins, Murilo Couto, como um... Óbvio, né? Como um ex-colega e um amigo, né? E também um comediante. O que eu falei, mano. O cara que é da comédia, ele vai ser a favor. E quando não vai ser a favor, vai ser porque viu essa hipocrisia. Porque, tipo assim, vai ter comediante que vai ser a favor do Léo Lins. E vai ser comediante que vai ser contra. Normalmente o cara que é a favor, ou é o cara que entende de humor, e fala, pô, eu sou a favor porque eu quero a liberdade pra arte. Ponto. Mas vai ter muitos caras que são a favor porque estão aproveitando o hype disso, porque o que ele fala é também a opinião dele, tá ligado? Por exemplo, o Carioca. O Carioca é abertamente um eleitor do Bolsonaro. Então a gente sabe como é que é a índole do cara. Aí ele tá defendendo o Léo Lins por causa das piadas? Tá, mas também porque ele tá falando absurdos que ele concorda, ou que ele gosta de poder falar qualquer merda sem nenhuma consequência. Porque não é isso liberdade de expressão, não é tu falar sem consequência nenhuma, é tu poder falar, ponto. Tu pode falar, vai ter consequências. O Carioca, ele já é aquele cara que não quer consequência. Ele quer, tipo, eu sou comediante, sou superior a todo mundo, falo o que eu quiser e nada acontece. Mesma coisa de Gentili. Gentili quer falar o que ele quiser sem nada acontecer. Não é assim que funciona, né? A vida tem consequências do que tu faz. Um bom amigo se encontrou com Léo Lins juntamente com Oscar Filho, Danilo Gentili e Diguinho Coruja, onde eles postaram essa foto juntos e o Murilo Couto comentou "Tamo junto até a prisão", mostrando seu apoio ao Lins. Dito isso, o Diguinho e o Danilo também mostraram apoio, mas o Danilo eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre as declarações dele porque foram bem grandes. Igor Guimarães, o advogado Paloma, postou no Twitter o vídeo que o Danilo Gentili fez se posicionando a favor do Léo Lins, mostrando seu apoio. Jacaré Banguela publicou essa imagem de uma frase de um pensador que disse: "Fiquem tranquilos os poderosos que têm medo de nós. Nenhum humorista atira pra matar." Ju Querido postou um story do Skylab defendendo o Léo Lins, a arte, a liberdade de expressão e explicando que ele não deve ser punido por contar piada. Leandro Hassum, no seu Instagram, o Leandro defendeu o Léo Lins e a liberdade de expressão e criticou a impunidade dos políticos que cometem crimes de verdade e saem impunes o tempo todo. Essa história toda do Léo Lins, se fosse para criar um slogan, eu acho que esse slogan seria: tudo bem vaiar, mas é covarde condenar. Um artista não sobe no palco imaginando que um país que exerce a democracia pode condená-lo pela sua liberdade de expressão. Que triste. Abner Dantas, além de dizer na sua live do... Aquilo que eu falei, né, rapaziada? A Abner que... cara. Não precisa nem falar, né, mano? A quantidade de coisa que esse cara já fez. Ele foi junto com outro cara dentro do show do Santinelli pra... Tipo assim, invadiu o show do Santinelli pra ficar fazendo gracinha ali, gravar videozinho. Aí ameaçou os caras de briga também. E aí agora tá defendendo liberdade de expressão. Tipo, liberdade de expressão, mas não fazendo piadas do Santinelli ou não sendo mulheres, tá ligado? do YouTube, que era contra a prisão do Léo Lins e ter ficado a favor da comédia, fez um vídeo cantando e zoando a situação. Na faixa de Gaza, ser homem-bomba é melhor que contar piadas. O inimigo do pente, Alexandre de Ramais, cabeça de pica, lambe meu saco, nós só quer zoar uns gordos. Di Lopes se posicionou a favor do Léo Lins e postou um vídeo basicamente explicando como funciona uma piada pro público, pra ver se entra na cabeça da galera que tá contra. Porque a comédia, ela é muito simples. Ela é muito uma questão de ponto de vista. Pra você achar a graça de uma coisa ou não, depende muito da onde que você tá enxergando aquela parada acontecendo, o ângulo que você tá vendo aquela situação. Cássio Zogro, além de defender no seu podcast... Foi o outro cara que foi no show do Santinelli fazer aquela ceninha lá. No Instagram ele se posicionou a favor do Léo Lins e a favor do humor negro. Como se a piada que Léo Lins fizesse... Inclusive esse cara aí que copia a piada do Twitter, né? Quem lembra aí? Quem lembra do Xerox do Twitter? Ele pega as piadas de 2010, 2012 no Twitter e ele fala no palco como se fosse dele. Muito foda. Se não tivesse exatamente no absurdo. Isso é o humor negro. O humor negro inverte o tabu. O agressor vai ser o motivo de... vai ser o exaltado. A vítima vai ser satirizada. É um comportamento que não é social. E por isso que é engraçado. Ale Machado defendeu o
Léo Lins usou o exemplo de que quando havia o bobo da corte, ele fazia piada com tudo. E se algum rei eliminasse ou achasse ruim o bobo da corte, o povo inteiro sabia que aquele rei era um tirano. Não tem como não achar um absurdo a condenação do Léo Lins a 8 anos de prisão e do pagamento de uma multa de 2 milhões de reais. Quem aplaude uma decisão dessas agora, acha que o Estado está protegendo alguém, devia pensar que é assim que os direitos vão indo embora. André Santi disse que um dos motivos do Léo ser perseguido é a forma que ele divulga os seus shows nas cidades. Isso é verdade, porque o que o Léo faz? Ele pede pro povo da cidade mandar quais são os problemas que tá rolando lá, e daí ele faz um vídeo mostrando todos esses problemas em forma de piada. Na maioria dos casos, esses problemas têm envolvimento direto ou indireto dos políticos, e isso acaba dando ruim pra ele, tanto que ele já teve mais de 50 shows cancelados por políticos por causa desses vídeos aí. Hoje é o Léo, amanhã Aconteceu mesmo com o Santinelli, né? Os crentes lá, os bolsonaristas ameaçando de botar fogo no show dele. Ele tinha que fazer show com colete à prova de bala. Só que dele ninguém falou, entendeu? Dele o Gentili até concordou com essa censura. Só que aí vem e defende o Léo porque é amigo dele, entendeu? Como eu tô dizendo, tipo assim, eu concordo com a liberdade de expressão, que vai ter consequências, mas que tu tenha a liberdade de poder falar o que você quiser. Mas aí tu só concorda com a liberdade quando é do teu lado, irmão. Quando é o teu amigo ali, quando é o cara que tu não concorda politicamente, não, aí não dá. pode ser você, pode ser eu, pode ser alguém que tá do seu lado, pode ser alguém que você goste. Você bater palma quando for uma pessoa que você não gosta, você não vai poder pedir ajuda quando for você. Bruno Sutter postou um trecho de um momento onde o Chico Anísio falava sobre a arte da comédia. O humor é quem denuncia, porque essa é a obrigação primeira do humorista. O humor é tudo, até engraçado. Carioca apontou que o humor não só muda a vida do... Saiu o PIB hoje. Presidente Bolsonaro, o senhor falará sobre o PIB. O que é PIB? Paulo Guedes. Posso piranga. Outra pergunta. Presidente, por gentileza, comenta o PIB conosco, por favor. Mas é o Paulo Guedes, é economia. De viver num país que desde pequenininho falava que o Brasil é o país do futuro. E cada vez mais eu sinto que esse país, onde eu possuo filhos, está cada vez mais abaixo, mas muito abaixo da expectativa, onde a corrupção está no poder. Daniel Varela, em prol do Léo Lins, postou um vídeo simulando qual caminho o Brasil está indo em direção para se tornar. Boa noite. Vou contar uma piadinha rápida aqui. O que é? Não, só uma piada. Diego Serafim deu uma dica pra quem quer começar na comédia, dizendo que não compensa. E o que tá dando bom hoje em dia é você cometer fraudes como a do INSS. Esse vídeo é pra você que quer começar na comédia, não compensa mais, tá? Pega o dinheiro dos velhos, azar. Isso não dá cadeia, piada é que dá cadeia. David Amato também fez um vídeo simulando como que vai ser a comédia stand-up daqui pra frente. Aí eu tava andando de bicicleta e eu caí. Bicicleta capacitista! Mesmo vídeo. Essa calói! Aí minha namorada disse, você não tem uma perna. Ela é capacitista. Diogo Portugal postou um trecho dele no palco defendendo o Lins, inclusive dando uma invertida em alguém da plateia que tava contra o Léo. Triste, porque um amigo meu não pode mais fazer piada, ele tá proibido, tem que dar satisfação, ele pra sair de casa ele tem que avisar, se ele for viajar ele tem que avisar. Eu falei, cara, ele foi processado ou ele casou? Agostinho também postou um trecho onde ele fala sobre a situação judicial do Léo Lins em um stand-up. O Edgar é bem próximo do Léo, ele já ajudou o Léo em ilustrações, em seus livros, acredito que ele já ajudou a escrever também, e constantemente abre shows do Lins. Tô querendo prender o Léo, e eu gosto de deixar sempre claro... Quando prender o cara que me paga, o cara que me dá salário, tô tentando prender o cara que me dá dinheiro. A minha opinião sobre a prisão, né? Que eu sou a favor. Inclusive, eu sou a favor também de prender o Stallone, né? Você viu quanta gente ele matou em Rambo? Mas Rambo é de mentira. E você acha que o Léo Lins é de verdade? Você acha que ele realmente instalou um poço na cabeça de uma criança com hidrocefalia? Você acha que ele chegou pra um pedreiro com uma criança debaixo do braço? Viu? Eu quero fazer um orçamento. É que tem maluco que acha, né? Aí vai achar engraçadinho, vai chegar ali na padaria, que não é um ambiente pra fazer esse tipo de piada, porque... como o Léo Lins mesmo fala, né? Existe ambiente pra isso. É o palco, o teatro, tá escrito ali vários avisos de que é um show de humor, não sei o quê.
Aí o maluco... Pensa, velho. Processar comediante, cara. Querer acabar com tudo que é bom. Quer deixar só as merda pra nós. O cara conta piada, velho. O cara sobrevive disso. Você processar um cara, condenar um cara por causa de piada, e o resto da putaria não fazer nada, meu amigo. Game over pra nós, viu? Eros Prado, naquele estilo clássico do pagode da ofensa. O que seria o resto da putaria? Ele tá falando do funk ou ele tá falando do... Tipo, é uma gíria putaria pra o que acontece na política? Porque aí é complicado, né, mano? Processar o que é... Ah, tá querendo acabar com o que é bom, irmão. É bom pra ti, irmão. A questão de gosto é muito pessoal. Então não existe isso de tá acabando com o que é bom. Tá acabando com o que tu gosta. É coincidência. Fez uma musiquinha falando sobre a preocupação do país em prender um comediante. Descubro meu país, eu te mando uma pista. Aqui soltam um bandido e tão prendendo humorista. Nessa nação eu não entendo a conduta. Tão prendendo quem faz rir e tão soltando os filhos da... Fábio Rabin disse que nem se morássemos na Suíça, que é um país de primeiro mundo que não tem praticamente nada para ser feito comparado ao Brasil, esse tipo de coisa seria aceitável. Prender, cara, comediante por causa de piada é um bagulho um pouco absurdo, sabe? Quando o cara tá no palco fazendo um show pras pessoas que pagaram pra ver aquilo, é outro momento, entendeu? Você tem licença poética pra fazer aquelas piadas. Hélio de la Penha comentou sobre a sentença estar literalmente condenando a piada e não nenhum tipo de apologia. Acho preocupante como nossa sociedade vem invertendo os critérios de julgamento para ações concretas. A sentença diz explicitamente que se trata de piada e não de apologia ao racismo. Jansen Serra diz que, como morador da periferia de São Paulo, sabe o que funciona e o que não funciona, e que comediante não é e nunca foi um problema para uma pessoa comum. Pelo contrário, é apenas um cara que tá fazendo o seu trabalho. Pelo amor de Deus, gente, não é o comediante o nosso problema aqui, não. Muito pelo contrário, o comediante, ele faz piada em cima das adversidades. E o Léo faz o trabalho dele. Você pode gostar ou não fazer. Com certeza, irmão. Aquilo que eu falei, mano. O problema não é quem tá postando meme no 4chan. O problema é quem tá pegando esse meme, vendo como verdade e metendo louco. E aí o maluco... Tem gente no show do Léo Lins que... Cara, é um show de stand-up. Tá escrito tudo que é lugar, que é um show de humor, que é humor. Mas tem imbecil que vai entender como... Ao pé da letra, o cara não tá zoando. Não é absurdo, é muito uma coisa que eu concordo. Ah, não, o que ele tá falando não é absurdo. Eu concordo com isso que ele disse. Tem gente que vai ver que não vai ver como piada e vai condenar o Léo Lins. E tem gente que não vai ver como piada e vai aplaudir o Léo Lins. E tem gente que vai ver como piada e vai aplaudir o Léo Lins. Esse é o único que tá certo. É o cara que vai ver como piada e vai aplaudir. Porque ele tá no show de humor. Tem gente que vai ver como se não fosse uma piada e vai condenar ele. E tem gente que vai ver como se não fosse uma piada e vai aplaudir também. Porque o maluco concorda com o que o Léo Lins está dizendo. Não quer dizer que o Léo Lins concorda com o que ele está dizendo, porque é uma piada. Ele está só falando um bagulho absurdo. Mas tem gente que vai ouvir esse absurdo e vai concordar. E não vai ver como um absurdo. Essa é a parte preocupante. Não é quem está em cima do palco, é quem está embaixo, quem está vendo ali na plateia. Maurício Meirelles. Muitos dos comediantes que eu tô citando aqui se posicionaram mais de uma vez. E de mais de uma forma, tanto em histórico... Que se posicionou também contra o que estava acontecendo com o Santinelli. Aí eu concordo com o Maurício Meirelles, porque ele vai pela arte mesmo, ele não vai por opinião política. Inclusive conhece o Sentinelli. Eu tô usando o Sentinelli de base justamente porque ele é um maluco que faz o mesmo que o Léo Lins, só que pro outro lado, entendeu? Ele zoa o opressor. Zoa muito o opressor, tá ligado? Quanto Twitter, quanto Reels ou YouTube. E o Meirelles é um desses que se posicionou bastante, inclusive no Twitter também, onde ele discutiu muito a favor da comédia. Se a comédia não agrada alguém, é porque ela não é comédia. A função da comédia é fazer todo mundo rir. Sério que a comédia funciona em fazer todo mundo rir? Qual comédia que faz todo mundo rir? A que você gosta? Você acha que faz todo mundo rir ou você acha que tem gente que odeia a comédia que você gosta? Mário Morgado. Durante o nazismo, comediantes eram perseguidos por fazer piadas sobre o regime. A mesma coisa aconteceu na União Soviética com Stalin, onde contar piada sobre o governo era traição. No Brasil a gente conhece muito bem essa história. Durante a ditadura militar, parece que a gente não tá aprendendo com os erros do passado, a comédia... A gente não tá aprendendo com os erros do passado mesmo, né? Porque o próprio Bolsonaro era pró-ditadura militar e o Morgado é um eleitor do Bolsonaro, né? Então, não entendi o ponto dele. Thiago Ventura. O Ventura vai aparecer e falar assim, pô, isso aí que tá acontecendo é paia, meu irmão. Acabou. Isso aqui que tá acontecendo com o Léo é uma extrema de uma maluquice do caralho. Na humildade, vocês ficaram doidos.